Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu queria pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, meus queridos, se inscreva hoje mesmo, não perca tempo. Vamos então ao tema de hoje, vamos lá? Estamos diante de um grandioso tema, né? Vamos falar aí sobre escatologia, né? Eu tenho sempre falado que para se compreender a vinda de Jesus e a escatologia, o ponto-chave está lá em Mateus capítulo 23, 24 e 25. E também, claro, em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Porém, queridos, é em Mateus que acontece as riquezas de detalhes que Jesus passa, né, para os seus discípulos. E é aqui, em Mateus capítulo 24, certamente a sua maior discussão sobre o fim da era e a sua vinda. Para ser mais claro, os capítulos de Mateus é a fonte de uma grande quantidade de expositores estarem perplexos também. Porque aqui, em 2 versículos, que os discípulos, ao perguntarem a Jesus, eu vou mostrar esse versículo para você, Jesus fala que o templo seria derrubado, depois os discípulos perguntam quando seria o fim, né? Então, linkando isso aí, ele praticamente amarrou, né? Amarrou ali a queda do templo, que foi no ano 70, a vinda de Jesus. E até hoje, os teólogos e estudantes que creem no futurismo, eles ficam perplexos e com a espinha entalada na garganta em relação a esses 2 versículos. Eu vou mostrar para vocês. É isso aí. Porém, eles acreditam que ainda vai acontecer, né? Tem aqueles que acreditam que são, como existem os futuristas, que acham que tudo vai acontecer no futuro. Existem os meio futuristas, que eu chamo de preteristas parciais. Eles creem que Jesus veio realmente no ano 70, com a derrubada do templo, porém ainda acrescentam aí que vai haver algumas coisas, tipo ressurreição dos mortos, o juízo final, o grande trono branco, né? E a destruição deste mundo. Eles creem parcialmente que tudo está consumado. Nós já cremos que tudo está consumado. Então, para darem força aos seus ensinos, dizem simplesmente, sabe o que eles afirmam? Os discípulos, eles erraram em suas provisões, né? Em suas previsões, linkando a derrubada do templo com a vinda de Jesus. Então, baseando nesses 2 versículos, que será a nossa mensagem de hoje, eu vou colocar para vocês aí, os versículos 2 e 3 de Mateus capítulo 24, que diz: Vocês estão vendo tudo isto? Disse Jesus, né, os seus discípulos. Perguntou ele: Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Jesus falou, eu lhes garanto, e Jesus não é mentiroso. E aqueles homens levavam Jesus a sério, tá? Hoje o sistema não leva, porque futurizou, né? E se futurizou, por que Cristo veio? Se nada aconteceu, se a lei ainda está de pé, se o pecado ainda está de pé. Não é verdade? Então eles brincam, acham que Jesus disse, mas não disse. Os discípulos acharam, mas não acharam. Mas Jesus foi claro aqui com eles e eles acreditaram. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos, imagina a cabeça deles, dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos, pelo amor de Deus, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E nós vamos abordar nessa mensagem essa expressãozinha aí que está em letras maiúsculas, fim dos tempos. Será que aqueles homens perguntaram realmente se era o fim do mundo? Se era o fim dos tempos? Ou mesmo o fim de um tempo, ou uma era, ou da consumação dos séculos? É por isso que eu falo, meus queridos, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, eu costumo dizer que Jesus, quando andou como homem entre nós, foi o que mais falou de sua vinda. Vamos ler agora novamente esses 2 versículos que lemos aí nessa introdução, porém agora na versão Textus Receptus, e vocês vão ver que já vai nos dar uma outra dinâmica, né? Porque é uma tradução diferente, tá ali. E diz o texto, Jesus disse, veem todas estas coisas, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele assentado ou sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo uns aos outros, quando acontecerá isso? E qual o sinal
da sua presença ouvinda, tá bom, queridos? Olha, já bota presença, já dá uma outra conotação, sensacional isso, né? E da consumação dos séculos. Veja que existe essa diferença entre uma versão e outra. Pelo menos essa versão que estamos vendo aí é a que melhor se aproxima do entendimento que queremos aplicar a vocês. E só lembrando que essa versão, a Textus Receptus, é uma das versões mais parecida com as cópias mais fiéis existentes da Bíblia nos dias de hoje. E vale aqui ressaltar, queridos, vale recordar, que não existem mais nenhum original da Bíblia, tá? Não há. Todos aqueles papiros, tudo aquilo ali se perdeu com o tempo. Ou muitos foram saqueados, outros foram queimados e outros simplesmente deixaram de existir por causa do tempo. Porque os papiros, eles não iriam durar até os dias de hoje. Pode ser que se tivesse hoje intacto com a tecnologia que nós temos, poderia ser que a gente pudesse aí prolongar a vida deles por muitos e muitos anos, que não é o caso, eles já desapareceram. Portanto, o que existe hoje, atenção, e são conhecidos por nós como codex, tá bom? Não existe original da Bíblia, são codex. André, o que são codex? Olha, codex seria uma cópia dos originais. Mas nem os codex que nós temos hoje disponível no mundo, eles são a cópia dos originais. Eles são a cópia da cópia da cópia da cópia dos originais. Logo, se alguém lhe falar em originais, não acredita, pode desmentir, ele está mentindo para você, tá bom? Então, dentro do Codex, essa versão do Novo Testamento, a que eu acabei de ler, a Textus Receptus, é a que mais está dentro do contexto. Inclusive, essa versão, ela foi muito usada entre os cristãos há um tempo atrás. Mas quando começaram a introduzir no cristianismo a história, essa doutrina nova, olha, doutrina nova da vinda de Jesus no futuro, isso é novo, meu querido, essa doutrina é nova. Então, quando começou a se introduzir isso dentro do cristianismo, da vinda de Jesus, algumas versões caíram em desuso, que foi o caso dessa versão Textus Receptus, ou simplesmente abandonaram essa versão. E também vale ressaltar aqui que a doutrina escatológica foi mudada há poucos anos atrás, como eu falei. Ou seja, o futurismo da vinda de Jesus é algo muito novo, tá legal? Se não é, vem lá dos discípulos, não. Isso aí é para você que defende essa doutrina, só para você saber que isso é algo muito novo. Mas não é o caso dessa mensagem provar isso aí para vocês. Em outra mensagem, sim, quem sabe eu venha falar sobre a história dessa doutrina. Mas vamos voltar aqui à mensagem, vamos tratar dessa palavrinha, fim dos tempos, tá legal? Então, se você não souber destas coisas, tá? E principalmente no que diz os versos 2 e 3 que colocamos aí de Mateus capítulo 24, você desanda na vinda de Jesus. Queridos, é como fazer uma massa de bolo. Né? Se no começo você não dosar os ingredientes, com certeza a massa do bolo, quando você for colocar ela para preparar, vai desandar. Então é aqui que você deve ter atenção. Aonde, André? Justamente quando Jesus falou sobre sua vinda. Então não adianta ir em Coríntios, não adianta em Apocalipse, não adianta em Daniel, não adianta, tem que ser aqui. Daqui você vai ou para aquele futuro remoto, onde aconteceu a queda do templo, você vai até essa época, ou então você vai atrás para entender por que todo aquele sentimento que envolvia aquelas pessoas que escutaram Jesus falar que o templo ia cair. Então você deve ter atenção nisso aí. Então nessa parte aqui, eles dizem assim, Jesus previu sim a destruição do templo, isso é inegável, é óbvio que Jesus previu a queda do templo e aconteceu no ano 70, tá? Eles vão falar isso aí. Mas, contudo, eles alegam que os discípulos, ao saberem daquela horrível predição de Jesus, a profecia, associaram, eles dizendo, tá? Associaram equivocadamente o evento que se aproxima com o fim da era e a vinda de Cristo. Eles erraram, eles falam que os discípulos erraram em suas previsões. Ou então, que eles criaram expectativas nas escrituras. Por quê? Porque eles se incluem também nesses últimos dias. E aí é onde mora o perigo, né? Porque a gente sempre está questionando, não é? Se Jesus ainda vai vir, onde estão os judeus lá que viram Jesus subir, né, em Atos?
Onde estão aqueles que transpassaram Jesus? Onde estaria o apóstolo João, porque Jesus falou que ele iria estar vivo quando ele viesse? Está entendendo? Então a conta não fecha. Então eles saem por esse subterfúgio, porque eles se equivocaram. Por isso, amados, que nós dizemos que essa afirmação dos discípulos de Jesus é uma espinha na garganta deles. Inclusive, alguns teólogos de renome mundial da atualidade escreveram vários livros e eles falam desse equívoco. Eu vou citar aqui 3 teólogos, tá? O primeiro que eu vou citar foi o teólogo e dispensacionalista chamado Thomas Ice. Tá? Ele é americano e hoje está com 72 anos. O autor de vários livros sobre profecia bíblica. Eu vou mostrar para vocês o que foi que ele falou. Vamos ver o que Thomas Ice falou? Deixa eu ver aqui, tá aqui. Ele disse assim, os discípulos aparentemente pensavam que os 3 itens, a destruição do templo, o sinal da vinda de Cristo e o fim da era, ocorreria ao mesmo tempo. No entanto, este não é o caso. Abençoados, ele está usando uma suposição. É ou não é? Ele está usando uma suposição. Não tem como ele provar isso? Tem como provar isso? Não tem. Tá? Agora eu vou citar outro teólogo chamado Ken Rydellberger. Rydellberger. Ele é pastor, é americano, é também escritor de vários livros. Ele também defende que os discípulos erraram em suas previsões. Veja o que ele disse. Vamos lá, vamos colocar aqui. Ken Rydellberger, tá aí. Diz, seria bastante natural que os discípulos assumissem erroneamente que o fim da era e a destruição de Jerusalém seriam o mesmo evento. Mas essa suposição, não é suposição, é Bíblia. Pode não ser correta, pois a destruição do templo, cataclísmica como seria, não era o fim da era, nem o Senhor retornou no ano 70. Então ele afirma que Jesus não retornou no ano 70, como a maioria dos futuristas, né? E vamos ver agora uma terceira opinião agora de um famoso teólogo reformado americano chamado Kate Matheson. Tá aí, Kate Matheson, vamos ver o que ele falou. Ele disse o seguinte: a questão dos discípulos indica que em sua mente a destruição do templo e o fim da história redentora estão intimamente relacionadas no tempo. Eles não concebem nenhum atraso temporal significativo entre a destruição de Jerusalém e o fim da história redentora. A resposta de Jesus à sua pergunta, no entanto, indica que sua compreensão precisa de alguma correção. Olha aí. Então quem são os corretores? Quem vai corrigir eles? São esses homens aí que estão falando isso. Então eles corrigiram. Eles então, até então, por isso que eu falo que essa doutrina futurista ela é uma doutrina nova, porque esses homens hoje, que são os arautos, né, são os líderes desses movimentos cristãos, e todo mundo segue eles, né, inclusive pastores brasileiros, todos eles, a maioria desses aí que eu citei conhecem. Então eles usam essa correção. Então eles estão no período de corrigir isso aí. Olha só que absurdo. E sem contar, né, queridos, que nós vimos aqui a opinião deles. Para o quê? Para encaixar dentro do futurismo. Então, o que estamos vendo é que eles precisam forçar esse entendimento para caber na escatologia futurista, criada há poucos anos atrás, uma doutrina nova. Todas as escatologias futuristas são, em grande medida, dependentes do conceito de que os discípulos estavam enganados, e esse argumento é fraco, e não há concordância com a tradição bíblica, que é uma tradição judaica. Trai totalmente, porque eles pegam a partir deste enredo e jogam para frente. Eles não pegam este enredo e vai atrás analisar o que aconteceu tempos atrás. Então, para piorar ainda mais essa situação, o que eles fizeram para esconder? Eles dividiram Mateus capítulo 24 em 2 tempos. Eles dividiram um para aqueles dias e outro para o futuro. Um futuro incerto e indeterminado. Jogaram no tempo. Bom, isso para não causar manchas aos discípulos, sendo que eles já causaram. Eles disseram que os discípulos se equivocaram. Porque pelo raciocínio deles, estes homens ficaram em maus lençóis.
Então eles, para dar um jeitinho, eles dividiram. Vê que eles vão ajeitando as coisas com o tempo, abençoado. A malignidade é muito grande, né? Então vocês estão notando como eles obscurecem a Bíblia para dizer que a vinda de Jesus ainda vai acontecer? E não adianta você aí que defende a vinda de Jesus, né, que está defendendo a vinda de Cristo, citar outras passagens, como eu falei. Porque aqui nós estamos tratando do âmago da vinda de Jesus. Aqui é o capítulo central, o coração da vinda de Jesus. Não adianta você correr em Tessalonicenses, não adianta, e nem faça isso, porque eu sei que quando nós começamos a falar isso, a sua cabeça fica assim, ó, procurando o chão, mas não vai encontrar. Porque nós estamos tratando do âmago da vinda de Jesus. E eu estou apresentando o que os teus pastores, os teus padres, falam sobre a vinda de Jesus. Eles colocam palavras aonde não tem, dividiram a Bíblia aonde não era para dividir. Tudo isso para dar um jeitinho. Meus queridos, agora vai valer aqui aquela enquete que eu falei. Quem passou no canal viu, respondeu e sabe, está mais ou menos entrosado. Se nós formos analisar friamente estes 2 versículos que lemos, não nos passa na nossa mente o que seria falar para o judeu daqueles dias que o seu templo seria derrubado. Não passa, isso passa desapercebido da nossa mente, porque a gente não entende. Hoje, se um judeu que é ortodoxo lá em Israel, que lê essa passagem de Mateus, ele realmente fica pensativo, pelo menos. A nós não, passa batido, a gente não tem noção. Só para vocês tentarem sentir o que aqueles discípulos sentiram ao ouvir que o templo iria vir abaixo, vamos fazer uma analogia como se fosse nos dias de hoje. Atenção. Imagine, supostamente, tá? Dentro desse contexto que eu estou falando, imagine se todos os batalhões da polícia militar fossem destruídos. Imagina se todos os hospitais pegassem fogo. Imaginem se os colégios, as faculdades, fossem todas elas derrubadas. Imagina se o Congresso Nacional simplesmente desaparecesse. Imagine se o Planalto, a sede do governo do Brasil, fosse tomado, saqueado e destruído. Imagina se o Supremo, a Justiça, o Palácio da Justiça viesse abaixo no Brasil. Imagine se pegassem a Constituição brasileira e simplesmente queimasse e dissesse que não tem mais direito nenhum. Como você se sentiria em relação a isto? Fala para mim, ou pense pelo menos. No mínimo, preocupado. No máximo, tirando as calças pela cabeça, desesperado, sim ou não? E para acrescentar mais pânico ainda a esta situação que eu citei para você, imagina se o brasileiro já passasse por isso várias vezes, vendo o seu país todo vindo abaixo. Eu acho que qualquer um iria pirar, sim ou não? Só em falar, por exemplo, não quero entrar nesse mérito, não vou entrar. Só em falar, por exemplo, na época de Hitler já nos causa pavor, não é verdade? Né? E olha que nós não vivemos aquilo ali. Imagina quem viveu aquilo ali, aquele centro ali, que hoje tem muitos europeus que ainda estão vivos, são pessoas de idade, que viveram aquele tempo, fala para ele dar uma ameaça de uma volta de um nazismo. Então a sensação que aqueles homens também, quando ouviram Jesus falar, eles lembraram de tudo. Então, abençoados, eles, ao ouvirem isso, olharam para a sua história e lembraram que ali já aconteceu, porque teve o primeiro templo derrubado. Eles sabem o que isso significou. Por isso que eles não deixaram batido Jesus falar aquilo ali. Não, Senhor, explica para nós, pelo amor de Deus. Israel, até aquele momento ali em Roma, na época de Jesus, já havia passado por vários e vários cativeiros, até chegar naquela data que Jesus novamente fala em derrubar o templo. Eles sabiam o que significava isso.
Então, ao lembrarem do primeiro templo que veio abaixo no ano 586 a.C. e quase foram exterminados, eles lembraram das profecias que Deus falara através de seus profetas, dizendo que não pouparia ninguém dentro de Israel. Eles aguardavam algo acontecer. Eles aguardavam algo acontecer. É por isso que eles linkaram o que Jesus falou ao olhar a sua história. Vocês estão começando a entender como tudo faz sentido para os discípulos? Agora eu estou supondo alguma coisa aqui, eu estou mostrando Bíblia para vocês. Sim ou não? Por isso que não podemos hoje achar friamente que eles estavam apenas enganados. Eles não estavam enganados. Eles sabiam muito bem o que estava perguntando a Jesus sobre o fim dos séculos, porque o seu templo viria abaixo só por causa disso. Talvez você não tenha noção, mas eu te coloquei. Imagina um Brasil vivendo uma situação de caos. Por isso, queridos, que entender a cultura hebraísta nos ajuda a compreender melhor e deixar que uma verdadeira interpretação faça parte desses escritos tão importantes para nós também, mesmo que contrarie tudo aquilo que a gente um dia ouviu. Porque a futurização da vinda de Jesus empurrou o mundo para um poço de ignorância sem fim. Aí entraram aqueles que distorceram esse ensino. E hoje acrescentam mais ainda pavor à nossa mente, à mente das pessoas. A nossa não, porque da minha também não. Eu não faço mais parte disso. Mas na mente daqueles que estão lá. Quando acontece algum fenômeno natural, algum avanço tecnológico, ou mesmo quando acontece alguma guerra, alguma desavença, eles vêm a público dizer, agora vai! E nunca vai, e não vai. Não é isso, irmão? Eu estou mentindo. São os arautos de Araque, arautos de meia tigela, teólogos de internet sem compromisso com a Bíblia. André, se você está mostrando na Bíblia que isso está na Bíblia, que isso é verdade, por que o mundo então não foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Primeiro, querido, o mundo nunca vai ser destruído. Seu ensino errado. Há provas robustas na Bíblia sobre isto, que não é o caso dessa mensagem. Eu vou deixar um só, que é bem basicão, que todos conhecem. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 diz, está aí. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Está entendendo, abençoado? Deu para provar para você? Agora, abençoados, vamos ao entendimento correto das Escrituras, dentro da cultura bíblica, que é judaica, não é dos dias de hoje. Vamos entender então a expressão fim dos tempos. Então os discípulos não estavam confusos, eles sabiam que estava por vir, porque eles acreditavam em Jesus, coisa que o cristianismo duvida. Até Tomé, o discípulo que duvidou, ele acreditou depois. E eu recebo também, meu querido irmão, que você vai entender. Vamos a um versículo que, segundo o sistema, marca o fim da era cristã. Porém, não é isso que esse texto quer dizer. Ele está afirmando o fim da lei mosaica. O contexto desse versículo é bastante conhecido por nós, pois trata-se da parábola do semeador. E Jesus aqui está explicando a parábola. Se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 39, que diz: E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são anjos. Queridos, aqui o sistema religioso afirma ser o fim do mundo. Porém, descontextualizando mais na frente no capítulo 24. Estamos vendo os discípulos preocupados com o fim do mundo também. Se isso não fosse para aqueles dias, atenção no que eu vou falar, aqueles homens não ficariam apavorados. Os discípulos não ficariam daquela maneira. Eles saberiam que a idade que se aproximavam, aqueles dias, não estava longe, estava perto. E uma coisa que ajuda a identificar essa idade é fazer uma pergunta simples. Que idade esse templo e Jerusalém representam? O templo de alguma forma representava a era cristã atual? Esse templo que foi derrubado representava? Não. Indubitavelmente não. O templo e Jerusalém representavam uma era. Tá? Uma era somente.
Essa era a era mosaica, a aliança mosaica. E não tem nada a ver com os dias que vivemos. Por isso não pode haver disputa ou dúvidas sobre isso. Não podemos entender que aqui fala de uma coisa e lá na frente fala de outra. Está falando da mesma coisa. Assim, se Mateus capítulo 13 e Mateus capítulo 24, versículo 3 estão preocupados com o fim da mesma idade, então, indiscutivelmente, Mateus capítulo 13 e Mateus capítulo 24 são sobre o fim da era da antiga aliança e não do fim do mundo. Olha, pessoal, eu estou supondo alguma coisa, estou mostrando a Bíblia, né? Essa verdade é incontestável. Quando vamos aos originais em que escrito está o texto e nós comparamos essas duas palavras que dá conotação de fim. Vamos ver, abençoado, Mateus capítulo 24, versículo 3, tá? Vou colocar aí, tá aí. Depois vamos ver, analisar Mateus capítulo 13. Diz: estando ele sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo uns aos outros: quando acontecerá isso? E qual será o sinal da sua presença e da consumação do século? Essa palavrinha século aí quer dizer aion. Então a palavra usada é aion. E nós já vimos em várias mensagens aqui neste canal o que significa essa palavra. Agora vamos ao outro versículo que nós lemos ainda há pouco. Mateus capítulo 13, versículo 39. Vamos ver que palavrinha é essa que ele fala sobre o fim. E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. Aion. E os encarregados da colheita são anjos. Então é a mesma palavra. E o seu significado, querido, está aqui, olha. O aion que significa, está aí, ó. Aion, né, está escrito lá. Definição, espaço de tempo. Uma era determinada, um ciclo de tempo específico, uma idade. Está aí. Quando Jesus previu o fim da era em Mateus capítulo 13, versículo 39 e 40 e 49 depois, versículo 49, ele usou um termo grego distinto, chamado sunteleia to anionios, que vem de aion. Este é o mesmo termo que usaram os discípulos lá em Mateus capítulo 24, versículo 3. O tópico, esses dois versículos, é claramente o mesmo. O ponto que destacamos é ainda mais estabelecido por esses fatos. Note que Jesus disse que a colheita está no fim dos tempos. Versículo 40, vamos botar aí para vocês. Mateus capítulo 13, versículo 40. Diz ali: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Jesus não disse que a colheita seria no fim do mundo. Ele estava prevendo o fim da idade. Ele então disse que naquele fim de idade, então os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai, como diz o versículo 43. Então o fim dessa era seria quando os justos brilhassem. Vamos ver, abençoado. Mateus capítulo 13, versículo 43. Estou provando. Está ali. Então diz: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Meus queridos, isso aqui, esse versículo, esse capítulo 13, versículo 43, é uma alusão clara e podemos entender que esse versículo é uma alusão direta a Daniel capítulo 12, versículo 3. Por isso que eu falei para vocês que nós temos que ir lá atrás. Daniel capítulo 12, versículo 3, está aqui para vocês, eu destaco aqui. E diz: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Meus amados irmãos, Daniel previu a grande tribulação, a ressurreição nacional, no tempo do fim, onde os justos estão brilhando no reino. Jesus previu a colheita, a ressurreição nacional, no fim da era, e disse que seria quando os justos brilhariam no reino. Não há dúvida nenhuma de que Jesus tirou isso de Daniel capítulo 12. Vocês estão entendendo como tudo vai criando um link, como tudo vai se encaixando, como tudo vai criando uma sinergia? E o que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando versículo por versículo. Não é isso que nós estamos falando? Sem pressas, sem atropelos, sem tirar nada do contexto bíblico e levar
para os dias de hoje. Somente usando os originais. Veja o quanto que nós estamos evoluídos neste conceito, sim ou não? Eu não precisei usar para vocês subterfúgios iguais ao cristianismo tradicional, que pregam que os discípulos se equivocaram ao falar do fim do mundo quando Jesus falou da derrubada do templo. Isso é querer enganar as pessoas. Eu não fiz isso, fui limpo com vocês. Mostrei antes que Jesus já tinha falado sobre o fim dos tempos também, nessa colheita, que muitos consideram que isso aí é o fim do mundo, que isso vai acontecer. Isso já aconteceu. E Jesus usou a expressão de Daniel capítulo 13, ou capítulo 12, né? Daniel capítulo 12, versículo 3. Agora, quando você ouve algo assim, você tem que parar. Você tem que escutar, você tem que ficar atento. Eu sei, conforme eu falei, a sua cabeça vai a mil nessa hora, nesse momento. E te vem toda essa descarga que a tradição colocou na tua mente. Mas mantenha calma. Vai entendendo passo a passo. E depois você vai ver que tudo se encaixa. E aí você será uma pessoa feliz. Quer dizer, você vai ser igual aos 25 mil inscritos deste canal, que hoje são pessoas realizadas espiritualmente. E espiritualmente realizado, você se realiza também dentro da tua matéria do corpo. Porque no corpo temos muitas coisas, muitas metas a atingir, mas estando dentro de nós, no espírito, totalmente realizado, em plenitude, tudo passa a ser mais fácil. Está entendendo, abençoado? Bom, abençoado, eu acho melhor a gente não se estender mais nessa mensagem. Eu teria vários outros versículos aqui para passar para vocês. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir uma segunda parte dessa mensagem, que eu considero esse assunto que é um assunto de vital importância para todos nós. Então continue, queridos, acompanhando as nossas mensagens e se livre dessa tralha religiosa que só tem te enganado esse tempo todo. Olha o que eles estão fazendo com vocês aí, olha. Tem tomado o seu dinheiro e usando o dízimo como a arma contra a tua vida, usando o dízimo como fundo de pano para que você seja enganado. Sendo que dízimo é um ponto da lei. E hoje a lei mosaica já caiu. Lá no ano 70, quando o templo veio abaixo. É isso que significa a derrubada do templo. É por isso que o templo veio abaixo. E hoje podem construir o terceiro, quarto, quinto templo. É um problema deles. Mas, biblicamente falando, não tem valor nenhum. Então, inclusive, Paulo diz que quem hoje está em um ponto da lei é maldito. E tem que cumprir todos, não é um só não. Então, se você hoje entrega o seu dinheiro em nome de dízimo, saiba que você está em maldição. Arranque essa maldição da sua vida, acaba com esse negócio de dizimar. Você pode até contribuir lá onde você vai, porque tem os seus gastos, né? Tem que contribuir lá, você que frequenta. Eu, se fosse você, nem ia mais. Mas contribua segundo o que Deus colocar no seu coração, se assim julgar. Estou respeitando o seu livre-arbítrio em escolher onde você quer ficar, ou preso ou livre. Porque a predestinação, ela é no que tange as coisas espirituais. Dessa aí a gente não escolhe não, queridos. Isso aí é uma vez falado para sempre, porque a palavra de Deus não volta e nem quebra. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porém, nunca encare isso como um dízimo, porque isso já passou. E tantas outras doutrinas que eu poderia falar aqui com vocês, como inferno, Santa Ceia, o próprio livre-arbítrio em escolher Jesus ou não. Tudo isso você foi enganado. Batismo, tudo isso você foi enganado. Bom, queridos, eu estou terminando essa primeira parte, que estamos vendo sobre o fim dos tempos bíblicos. Então, meu querido, não perca a segunda parte que eu vou trazer para você na nossa próxima mensagem, tá legal? Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí a todos vocês e até o nosso próximo encontro.